Aqui é a professora Poliana e hoje eu trouxe os artigos do ECA mais cobrado pelas bancas para o concurso do magistério. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigos do 1º ao 6º, as disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, então a proteção em todas as áreas, na sua integralidade. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, criança até qual idade? 12 anos incompletos. E adolescente é dos 12 aos 18. Esse artigo 2º ele é bastante cobrado e a banca costuma fazer uma pegadinha aqui com a questão da idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Presta bastante atenção nessas palavras que eu destaquei, porque as bancas costumam trocá-las. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, este parágrafo único ele reforça o caput aqui do artigo 3º. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A criança e o adolescente têm direito a todas essas condições. E quem é que vai garantir? A família, comunidade, sociedade e o poder público. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. b. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. c. Preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais. d. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, parágrafo único vem dizer que a criança e o adolescente eles têm prioridade no atendimento. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Não é punido apenas quem comete o ato, mas também quem se omite. Será punido na forma da lei. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Artigos do 15 ao 18b. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No artigo 15, reforça o artigo 1º lá do Estatuto, que diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção integral e elenca alguns direitos. Vamos ver. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
Eu separei todos os incisos deste artigo porque as bancas costumam cobrar bastante o artigo 16. Então, vamos fazer uma leitura atenta. 1. Ir, vir e estar nos lagradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Esse artigo 17 é o que assegura esses direitos. Por exemplo, a imagem da criança lá da escola, se você for tirar uma fotografia para postar numa rede social, ela tem que ser previamente autorizada por seus responsáveis. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, todos, inclusive os profissionais da educação, nós temos que proteger a criança e o adolescente. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se. Então, esse artigo 18A ele também é muito cobrado pelas bancas, e aqui no inciso 1 e 2 ele vai descrever quais são essas formas de castigo. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em A. Sofrimento físico ou B. Lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que A. Humilhe, ou B. Ameace gravemente, ou C. Ridicularize. Artigo 18b. Nesse artigo e nesses incisos vão dizer quais são as medidas que serão tomadas pelos sujeitos que cometer castigo ou tratamento cruel contra o adolescente e a criança. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções cabíveis às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5. Advertência. 6. Garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Aqui, nesse parágrafo único, prestar atenção que as medidas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. As bancas costumam trocar e colocar Ministério Público ou qualquer outro órgão para confundir o candidato na hora da prova. Quando diz sem prejuízo de outras providências, significa que não impede, de repente, de um processo penal. Artigos do 53 ao 59. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.
Aqui nesse artigo 53, nós vamos fazer a leitura dele juntos, mas ele já é autoexplicativo. Mas conforme for, eu vou comentando. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, esse artigo 53-A ele fala das medidas de conscientização e prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. Neste artigo, ele vai falar da competência do Estado. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, aqui esse inciso 3 ele é bastante cobrado e as bancas costumam trocar essa palavra aqui, preferencialmente. 4. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, aqui, se o adolescente for jovem aprendiz, ele tem direito ao ensino noturno. 7. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso aqui também é bastante cobrado nas provas. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Nesse artigo 54, nós vimos o dever do Estado até aqui. Agora, no 55, vamos ver quais são os deveres dos pais ou responsáveis. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Cuidado que na hora da prova a banca costuma trocar essa palavra aqui, obrigação. Os pais são obrigados a matricular seus filhos. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Então, aqui, os dirigentes. Quem são os dirigentes que vão comunicar ao Conselho Tutelar? A direção da escola, tá? O diretor. Não é o professor que faz esse comunicado ao Conselho Tutelar. O professor, ele vai fazer o comunicado à direção e a direção que vai passar o caso à frente. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. O processo de construção do conhecimento precisa ser valorizado, o conhecimento de mundo da criança e do adolescente.
Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Artigo 59-A. As instituições sociais públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes e que recebam recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, as quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares públicos ou privados que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes independente de recebimento de recursos públicos deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizada de todos os seus colaboradores. Artigos do 60 ao 69, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendiz a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Então, no inciso 1, é obrigatória a frequência desse jovem aprendiz no ensino regular. No inciso 2, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, ou seja, essa atividade ela não pode comprometer o desenvolvimento desse adolescente. E no inciso 3, quer dizer que a carga horária de trabalho vai ser reduzida. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, ou seja, o jovem aprendiz ele tem todos os direitos previstos na CLT. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Então, o adolescente portador de deficiência vai ter todos os direitos assegurados. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho, ou seja, é proibido. 1. Proibido o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, ou seja, das 22 horas até as 5 horas da manhã, esse jovem aprendiz não pode realizar trabalho. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. Programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe de condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Então, aqui vai trazer o que é a definição do trabalho educativo. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 2. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, aqui no 1 e no 2 vai dizer que o caráter educativo prevalece sobre o produtivo. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.
Então, o artigo 69, ele vem ratificar tudo que já vimos por aqui. O adolescente, todos os direitos que eles têm em relação à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigos do 131 ao 138. Vamos ver o Conselho Tutelar, as atribuições e a escolha dos conselheiros. Artigo 131. Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Quer dizer, essa palavra não jurisdicional significa que o Conselho Tutelar ele não é ligado a nenhum tribunal de justiça. E é o Conselho Tutelar que vai zelar por esta lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Essas palavras que eu destaquei é bom que vocês façam anotações, porque pode ser cobrada na prova, tendo em vista que esse artigo também é uma alteração nova do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecida a idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. Então, presta atenção nessa questão da idade, porque para se candidatar a conselheiro tutelar, tem que ter idade superior a 21 anos, e aí a banca pode trocar e colocar, por exemplo, 18. É um artigo também bastante cobrado. Artigo 134. Lei Municipal Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. E 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Ou seja, a verba para o Conselho Tutelar tem que constar no orçamento municipal. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Esse artigo ele é autoexplicativo. 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 7º. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, do 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ou seja, o Conselho Tutelar pode fazer um encaminhamento a um órgão da saúde, por exemplo, solicitando atendimento para aquela criança ou adolescente que estiver com urgência de um atendimento médico. Ou solicitar na escola uma vaga para criança ou adolescente, se de repente eles estão com o caso de uma criança que esteja fora da escola. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 6º, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10.
representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 2 da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. Então, aqui nesse artigo 136, eu separei os incisos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, porque todos esses incisos são da redação nova de 2022. Então, fiquem atentos, porque as bancas gostam de cobrar as novidades. Vamos fazer a leitura. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade do atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante, ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente, relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Então, aqui nesses incisos que eu destaquei, também é importante ficar atento aos verbos, requerer, representar, encaminhar, promover, atender. Na hora da prova é uma forma de não esquecer e fugir de possíveis pegadinhas, onde a banca de repente pode trocar esses verbos. Então, se vocês lembrarem desses verbos, já ajuda a acertar a questão também. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Então, vamos se atentar. O Conselho Tutelar comunicará ao Ministério Público e não ao Poder Judiciário. Às vezes, a banca troca essa palavra para confundir o candidato. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse, ou seja, os responsáveis pela criança e adolescente poderão questionar, contestar as decisões do Conselho Tutelar na autoridade judiciária. Artigo 138.
Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Então, chegamos ao final da revisão dos artigos mais cobrados pela banca. Bons estudos!